você agora neste momento que está a nos ouvir, a nos assistir. Você permita Deus agora falar com você através dessa palavra. Uma palavra que com certeza irá abençoar a sua vida. E neste momento nós queremos ler um texto que se encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 21, do 21 ao 24. E você aí, deixe Deus falar ao seu coração. Que diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, e ponde um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós cremos que é possível vivermos na dimensão da paz, que excede todo o entendimento, a provisão plena do nosso Deus. Mas é impossível entendermos que a paz não é ausência de adversidade, né? Existem pessoas que acham que só vai ter paz se tiver tudo correndo bem. Existem momentos em que as coisas podem até não estar nem como você quer, mas ainda assim Deus te dá uma paz, e essa paz ela excede todo o entendimento, né? Então o que acontece neste momento é que a maneira como nós nos achegamos ao Pai em confissão, segundo aquilo que nós praticamos, é que vai fazer todo o diferencial. Aqui nesse texto foi uma parábola que Jesus ele estava falando a todos que o escutavam, e também dando uma resposta a uma murmuração dos fariseus, porque Jesus estava sentado à mesa dos pecadores. Então eles ficaram: por que este se senta na mesa dos pecadores? E Jesus ele foi e contou 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo, né? Que tem toda uma história linda lá que você pode ver. O que foi que o filho fez, né? O que foi que o filho fez, pedindo parte da sua herança ao pai, depois desperdiçando tudo de uma maneira muito irresponsável. E depois ele se arrependeu, e no seu arrependimento ele voltou atrás e acabou assim sendo restaurado, né? Aqui nesse texto que nós acabamos de dizer, de falar para você. Aqui nós vamos ver pelo menos aquele homem reatando a aliança dele para com seu pai, né? É muito importante nós entendermos sobre a aliança que nós temos que ter com Deus, a aliança proposta por Deus. A aliança com Deus tem para nós um manancial de águas vivas. Deus ele sempre está acessível para restabelecimento de alianças, né? Então vamos lá. O filho da parábola que nós acabamos de ler em Lucas 15, ele quebrou o seu relacionamento com o pai. Ele desobedeceu, e nessa desobediência ele colheu consequências que ele não planejou. Muito bem, mas aí Deus ele está sempre acessível
para que o homem volte, retorne novamente a se relacionar com ele. O que acontece é que nessa aliança proposta por Deus para se viver uma vida cristã, uma vida de fé, é necessário, vitoriosa, é necessário nós compreendermos que a aliança com Deus começa quando nós nos arrependemos, quando reconhecemos quem de fato Deus é. A aliança, ela é um pacto que é regido por princípios. A aliança que Deus estabelece com o homem é uma aliança de sangue. Jesus derramou seu sangue para que a aliança fosse estabelecida, né? A partir do momento em que Jesus ele se sacrificou, havia um significado para aquele sacrifício. Jesus ele não morreu na cruz simplesmente para que houvesse uma divisão na história. Não foi só por isso. O homem havia pecado, né? Então você vai encontrar os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, nos mostram que Deus criou todas as coisas e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. No processo da nossa criação, Deus ordenou que governássemos a terra e tudo que nela houvesse. Após a criação, o homem foi colocado no Jardim do Éden, que significa lugar de deleite, lugar de bênção. A Bíblia vai relatar que no Éden nascia um rio que regava o jardim e as árvores eram agradáveis aos olhos e produziam frutos em abundância. Ou seja, era um lugar totalmente preparado para que o homem vivesse com plenitude de paz e provisão. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar a terra e cuidar do jardim. E Deus estabeleceu limites e disse: o que foi que Deus disse? Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou limites para o homem. Claro que nós estamos falando aqui, você que está me escutando, dentro de um viés onde nós acreditamos que do Deus Criador, o criacionismo. Acreditamos que Deus criou todas as coisas pela palavra dele. E a partir de então, ele fez o homem. E Deus deu ao homem limites, dizendo o que ele não deveria e o que ele deveria fazer. Então, Adão e Eva receberam esta ordenança. Assim, estabeleceram aliança com Deus. Qual foi a aliança com Deus? A aliança da obediência em meio à sua inocência. Deus estava dando instruções a ele. Mas a Bíblia vai nos falar no capítulo 3 do livro de Gênesis que o homem foi enganado. E o homem coloca em dúvida a ordenança de Deus. Segundo uma conversa que ele teve com um ser lá, e esse ser acabou induzindo o homem a errar e a quebrar as suas alianças. E o que acontece é que quando ele quebrou as alianças, ele começou agora a experimentar. O homem começou a experimentar a consciência pecaminosa, né? Gênesis capítulo 3, você vai encontrar isso. A humanidade, a partir desse tempo, passou a viver tão dissolutamente que a Bíblia relata que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Olha só que coisa triste que aconteceu devido à desobediência do homem. Mas ainda assim Deus ele vai e ainda resgata novamente um relacionamento para com o homem. Na terra, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, do 8 ao 9, que alguém achou graça diante de Deus, e este homem era Noé, né? Aí diz assim o verso, olha: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus.
Deus decidiu estabelecer mais uma aliança. A primeira aliança com Adão. Aí agora ele vai estabelecer mais uma aliança com Noé, né? Devido à geração de Noé está agora vivendo dissolutamente, os homens eles desobedeciam a Deus, os homens estavam fora dos trilhos de Deus. Então Deus encontrou alguém que ele pudesse estabelecer novamente uma aliança. Deus ordena que Noé construa uma arca e entre na arca com sua família. E isso traria livramento, proteção e provisão a Noé e a sua família, né? A mensagem que Deus havia dado era que Noé fizesse essa arca. E que Noé, ele divulgasse, ele pregasse, ele dissesse para as pessoas o que iria acontecer. Uma destruição, haveria uma chuva, e a chuva que desceria do céu viria sobre a terra, e quem entrasse na arca seria salvo. E o que é interessante é que, do mesmo jeito que houve no passado, acontece agora no presente, né? As pessoas, elas pregam também, as pessoas, elas anunciam também. E elas dizem, ó, eu vou mostrar para você qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida que você deve ter. Mas mesmo assim as pessoas, elas ainda ignoram, da mesma forma que fizeram com Noé. O que é interessante é que Noé, ele divulgou, e quem sabe as pessoas vendo ele fazer aquela arca lá naquele cume, né? Naquele lugar, as pessoas olhavam assim e diziam assim: isso é um louco, pra que isso? Nunca aconteceu isso, que negócio, que história é essa de chuva, né? Mas a Bíblia vai dizer que quando veio a chuva, depois que Noé entrou com sua família, colocou os animais dentro de uma orientação que Deus deu a ele, quando veio a chuva, a porta já estava fechada pelo lado de fora. Mesmo que Noé quisesse abrir a porta para que as pessoas entrassem novamente, ele não poderia, porque a porta já estava fechada. Que interessante, você que me escuta, que me assiste agora neste momento, é que ainda existe uma oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade diária, todos os dias, para nós tomarmos uma decisão e nós também entrarmos pela porta que Ele abriu, né? A porta que Ele abriu. Certa vez Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, né? Então, entenda essa mensagem. Deus, ele também vai fazer aliança com Noé. Após a entrada de Noé e sua família na arca, vieram as chuvas e as águas que transbordavam da terra por 40 dias. Depois desses 40 dias, as águas ainda permaneceram cobrindo toda a terra por 150 dias. Mas dentro da arca havia proteção e provisão. Da mesma forma, hoje, aqueles que decidem viver os princípios de Deus têm livramento, proteção e provisão, né? Então é interessante você observar esta mensagem e também se permitir, pela fé, usufruir do livramento, da proteção e da provisão do Senhor, né? Deus, ele fez essa aliança com Noé. A aliança com Deus tem para nós um manancial de águas vivas. Salmos capítulo 46, verso 4 diz assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Existe um rio que flui do trono de Deus, que é capaz de regar o nosso jardim, para que possamos produzir frutos em abundância, e as árvores do nosso jardim serão agradáveis aos nossos olhos, aos olhos de Deus. A nossa vida será agradável aos olhos das pessoas ao nosso redor. A vida que Deus tem para nós debaixo de uma aliança é de plenitude, de paz e de provisão. Mas a humanidade tem buscado outras fontes de águas que somente distanciam do manancial das águas vivas.
né? Então essa mensagem que eu estou agora trazendo para você, a mensagem de alguém que tem uma aliança, que reata uma aliança com Deus. Da mesma forma que o filho pródigo estava distante e vivenciando coisas que ele não planejou, muitas vezes nós também vivenciamos isso. E agora, o que fazer? O que é que você quer? Viver no manancial de Deus, das águas vivas? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Ou você quer viver em cisternas rotas que não retêm água, tanques que muitas vezes estão rachados e muitas vezes não conseguem te dar a bênção certa, né? Em Jeremias capítulo 2, verso 3, diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, primeira maldade, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, né? Então, olha, o homem deixou Deus, Jeremias estava falando, o homem abandonou Deus, abandonou a fé em Deus. E a segunda coisa é que o homem estava cavando para si cisternas rotas, cisterna rachada, que não retinham água, né? Então, às vezes a gente também vivencia isso. Mas o que é que Deus ele quer de nós? O que Deus deseja de nós? Deus ele quer que nós venhamos fazer como o filho pródigo, voltar-se para Deus, se arrepender dos nossos pecados. Quando o filho pródigo estava sofrendo, né? Ele estava com fome, estava distante da casa do pai, e simplesmente ele fez uma reflexão da vida. Ele olhou para a sua vida e fez uma comparação. Ele comparou a vida dele, a realidade da vida dele com a realidade dos trabalhadores do seu pai. Como é que estavam os trabalhadores do pai dele? Vivendo em abundância de pão. Como é que estava o filho pródigo? Estava agora com uma aliança quebrada, estava agora vivendo fontes rachadas, estava agora, e como é que estava o filho pródigo? Desejando comer alimento de porcos. Tudo isso trouxe para ele uma reflexão muito grande. E naquela hora, ele disse, sabe o quê? Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou me arrepender do meu pecado. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E o pai simplesmente deu aquela resposta que eu li aqui, né? Vou ler novamente para você. Qual foi a resposta que o pai deu? O pai, depois que o filho pegou e confessou o seu pecado, o pai disse aos servos que estavam ali, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde anel no seu dedo, alparca no seu pé, trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e vamos se alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar. O que acontece, meu ouvinte, meu irmão, meu amigo, minha irmã que está agora a me escutar, é que a partir do momento que nós reatamos uma aliança com Deus, Deus restaura a nossa vida. Deus restaura a vida daquele que se achega a Ele por fé. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E eu quero incentivar você neste momento a também refazer a sua aliança com Deus. Aonde você estiver agora, me ouvindo neste momento, você também pode voltar atrás. Você pode também se arrepender. E você pode novamente ter uma aliança com seu Pai. Amém. E graças a Deus.